Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre estruturas de controle de fluxo. Sendo mais específico, vamos falar da instrução condicional, em outras palavras, do if-else. Vamos então só dar uma breve revisão do que vem a ser as estruturas de controle de fluxo. Até esse ponto, todos os programas que nós desenvolvemos na linguagem C eram simplesmente compostos por uma sequência de instruções. Aqui eu tenho um exemplo, né? Então imaginemos uma sequência com 9 instruções e sempre essas instruções eram executadas em sua totalidade na sequência em que se apresentavam. Só que as estruturas de controle de fluxo, elas nos trazem a possibilidade de selecionarmos subconjuntos dessas instruções que nós queremos ou não executar, subconjuntos dessas instruções que nós queremos repetir a execução, e é isso que nós vamos tratar no tópico estruturas de controle de fluxo. Porém, a nossa videoaula de hoje é dedicada à instrução condicional. O que a instrução condicional nos permite fazer? Em uma primeira análise, nós temos ali então, no nosso exemplo, uma sequência de 9 instruções. Eu posso selecionar um subconjunto deste conjunto. Então, neste caso, estou selecionando ali instruções de 4 a 7. E eu posso agora passar a ter 3 sequências de instruções. As instruções da sequência de 1 a 3, as instruções que compõem a sequência de 4 a 7 e, por fim, as instruções que compõem a sequência de 8 a 9. E eu posso selecionar se vou executar todas essas em sequência, ou seja, as instruções de 1 a 9 serão todas executadas, ou, por exemplo, determinar que a sequência de instruções de 4 a 7 não venha a ser executada. Então, a execução do meu programa vai corresponder à execução das instruções 1, 2, 3, 8 e 9. Como que eu posso fazer isso? Então, a gente vai se valer da instrução condicional. Vamos começar tratando da sintaxe da mesma. Então, eu tenho lá o meu código do meu programa em C. Em um determinado momento na minha execução, eu vou chegar à minha palavra reservada if. Em uma tradução livre do contexto, se. E eu tenho, entre parênteses, uma expressão lógica. Uma expressão lógica, ao ser avaliada, pode resultar em verdadeiro ou falso. Se porventura a avaliação da expressão lógica resultar em verdadeiro, aí eu vou executar a sequência de comandos delimitada no meu if. Então eu abro ali a minha chave, especifico no caso instrução 1, vai ser a instrução contida no meu if, e fecho o bloco do meu if. Então só para a gente retomar, se a avaliação da expressão lógica for verdadeira, eu executo a instrução 1. Se a avaliação da expressão lógica for falsa, eu vou seguir após a chave que delimita o bloco da minha instrução if. Tá certo, pessoal? Aí só um detalhe. Na linguagem de programação C, se eu tiver dentro do meu if, ou seja, da minha instrução condicional, apenas uma instrução, eu posso não colocar as chaves sintáticas. Eu posso suprimir as minhas chaves. Por quê? O compilador é capaz de fazer a seguinte interpretação. Ele chega no if, vai avaliar a expressão lógica entre parênteses. Se ela for verdadeira, a instrução que segue o fechamento do parênteses é a instrução contida no if. E aí a próxima, após essa, está já fora do if. Tá certo? Então, só para deixar claro, se eu tiver apenas uma instrução dentro do if, a colocação das chaves é opcional. Agora, se eu tiver uma sequência de instruções dentro do if com mais de uma instrução, obrigatoriamente eu preciso colocar as chaves, porque eu preciso explicitar ou determinar para o processador da linguagem quais instruções estão contidas no meu if. Tá? Chama a atenção aqui também para eu estar utilizando a indentação. Então eu destaco, né, deslocando um pouco mais para a direita, as instruções contidas no bloco do meu if. Isso ocorre mesmo quando eu tenho apenas uma. Tá certo? Vamos dar continuidade. A instrução condicional, ela também pode ser um pouco mais sofisticada. O que nós vimos até o momento é denominado instrução condicional simples. Agora nós vamos ver o que vem a ser instrução condicional composta. Então, destaco ali alguns trechos de código. Então, tem o meu primeiro trecho ali, que vai ser sempre executado. Então, representado pelas primeiras 4 linhas ali. Certo? Então, esse trecho é sempre executado. Quando eu chego no final deste trecho, eu vou fazer a opção por executar ou o trecho A ou o trecho B. Após a execução ou do trecho A ou do trecho B, eu executo o trecho final ali, composto por 3 instruções no meu exemplo. Tá bom? O que me permite fazer isso? Então vamos, temos aqui então novamente
a nossa instrução condicional simples, né? Então, palavra reservada if, entre parênteses, expressão lógica, e eu estou me valendo das chaves aqui, né, para delimitar a minha instrução. Lembrando que no caso de uma única instrução, as chaves são opcionais. Bom, o fato é que essa instrução condicional simples me permite executar ou não essa instrução no momento que eu chego no if e sigo adiante após a execução ou a não execução da instrução. O fato é que se eu utilizar agora a palavra reservada else em uma tradução livre do contexto, se não, o que vai acontecer? Quando eu chego no if, eu avalio a expressão lógica. Se for verdadeira, eu executo, né, se a avaliação resultar em verdadeiro, eu executo a instrução 1. Se a avaliação da expressão lógica resultar em falso, eu executo a instrução 2. Está contida no bloco do meu else. Então temos aqui a instrução condicional composta. O fato é que a mesma regra apresentada anteriormente, ou seja, se eu tiver apenas uma instrução no meu if, e neste caso apenas uma instrução no meu else, a utilização das chaves é opcional. Posso ou não colocar, é irrelevante, pois o compilador consegue determinar, né, que a instrução que segue o else é a única contida no mesmo. Tá bom? Mas mesmo assim, ó, eu utilizo a indentação. Então facilmente eu olho para essa minha estrutura aqui de controle de fluxo e vejo que a instrução 1 está contida no if e a instrução 2 contida no else. Tá certo? Agora, se eu quiser colocar mais de uma instrução no meu if ou mais de uma instrução no meu else, a utilização da chave sintática é obrigatória. Tá certo, pessoal? Vamos analisar agora um exemplo, objetivando uma compreensão adequada do que acabou de ser apresentado. Meu programa exemplo vai determinar se um aluno foi ou não aprovado, analisando uma média obtida com base em outras 4 notas. A média vai variar de 0 a 10. Médias maiores ou iguais a 7 denotam a aprovação. Eu vou me valer no meu programa das funções printf e scanf, ou seja, vou precisar incluir no meu código a diretiva de pré-processador que fará a inclusão da biblioteca de entrada e saída padrão. Então tenho ali a diretiva include, fazendo a inclusão da biblioteca stdio.h. Tenho agora a minha função principal main, presente em todos os programas desenvolvidos com o uso da linguagem de programação C. Abro o bloco agora da minha função principal. No início do bloco, vou declarar as variáveis que eu vou me utilizar no programa. No caso, estou declarando 5 variáveis do tipo primitivo float com identificadores respectivamente n1, n2, n3, n4 e média. Vou agora ter um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem entre com a primeira nota do aluno. A nota fornecida pelo usuário através do teclado será armazenada na variável n1 mediante a execução do scanf. Na sequência, tenho mais um printf, que agora solicita ao usuário que entre com a segunda nota do aluno. A mesma será lida e armazenada na variável n2. Na sequência, ocorre a solicitação para que o usuário forneça a terceira nota do aluno, e esta é lida e armazenada na variável n3 por meio da execução do scanf que nós estamos verificando. Na sequência, tenho a solicitação agora do fornecimento da quarta nota do aluno. A mesma vai ser lida e armazenada na variável n4. De posse das 4 notas do aluno, eu posso fazer o cômputo da média, e é isso que eu vou fazer. Tenho ali o meu operador de atribuição sendo utilizado. Então, os parênteses aqui estão sendo utilizados para garantir que a soma das 4 notas vai preceder a divisão do resultado obtido por 4. Tenho aqui o cômputo da média e o armazenamento na variável com o mesmo nome. Agora eu tenho a minha instrução condicional if, entre parênteses, a expressão lógica. A expressão lógica que nós estamos vendo é média maior ou igual a 7. Se porventura a avaliação da expressão lógica for verdadeira, eu vou entrar no meu if e vou executar o printf que apresentará na tela a mensagem aluno aprovado. Se a avaliação da expressão lógica for falso, eu vou para o meu else. E aí vai ser apresentado na tela a mensagem aluno reprovado. Agora eu fecho o bloco da minha função principal main. Quero só destacar aqui a utilização da indentação. Então facilmente eu olho para o meu código fonte, percebo que todas essas instruções aqui estão dentro da minha função principal main, que esse printf está dentro do meu if e este segundo printf está dentro do meu else. Tá certo, pessoal?
Vamos agora para o primeiro exercício da nossa videoaula de hoje. Construa um programa na linguagem C que classifique uma pessoa em uma determinada faixa etária. O programa recebe, através do teclado, a idade do usuário. Caso esta seja inferior a 12 anos, é classificado como criança. Se a idade for de 12 a 18 anos, é classificado como adolescente. E se for superior a 18 anos, é classificado como adulto. O programa retornará no monitor o resultado da classificação. Tempo para vocês. Vamos agora para uma proposta de solução. Nesta proposta de solução, eu vou me valer das funções de entrada e saída formatada. Logo, vou precisar acrescentar no meu código-fonte a diretiva de pré-processador include, que vai incluir a biblioteca de entrada e saída padrão. Então, vemos isso sendo executado agora. Depois, tenho a minha função principal, main, presente em todos os programas desenvolvidos na linguagem de programação C. Agora eu abro o bloco da minha função principal. No início do bloco, devo declarar as variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, vou me valer apenas de uma única variável do tipo primitivo inteiro com o identificador idade. Agora vou ter um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: entre com a sua idade. O valor fornecido pelo usuário através do teclado será lido e armazenado na variável idade, por meio da execução do scanf que nós acabamos de ver. Agora eu vou ter a minha instrução condicional if, entre parênteses, a expressão lógica, no caso, idade menor que 12. Se porventura o valor da idade fornecido pelo usuário for menor que 12, eu vou entrar nesse if e vou executar o printf que apresentará na saída padrão a mensagem: você é uma criança. Se o valor fornecido para a variável idade não for menor que 12, não vai ocorrer a entrada no if, consequentemente esse printf não será apresentado. Eu tenho agora mais um if, que tem como expressão lógica a seguinte: idade maior ou igual a 12 e idade menor ou igual a 18. Ou seja, se o valor fornecido para a variável idade estiver no intervalo fechado entre 12 e 18, a avaliação da expressão lógica vai resultar em verdadeiro, vai ocorrer a entrada na minha estrutura de controle de fluxo, por consequência, a execução do meu printf que apresentará na saída padrão a mensagem: você é um adolescente. Se porventura o valor fornecido para a variável idade não estiver no intervalo fechado entre 12 e 18, não ocorrerá a entrada neste segundo if, consequentemente não ocorrerá a execução desse printf. E eu tenho agora mais um if, que tem como expressão lógica agora idade maior que 18. Então, se porventura o valor fornecido para a variável idade pelo usuário for maior que 18, ocorrerá a entrada nesse meu terceiro if e a apresentação na saída padrão da mensagem: você é um adulto, por conta da execução do printf contido no if em questão. Depois eu apenas vou fechar o bloco da minha função principal, main. Este programa apresenta um problema. Vocês conseguem identificar qual é? Vamos analisar o código-fonte da solução proposta para podermos compreender o problema existente no mesmo. Então vamos começar pela declaração da variável do tipo primitivo inteiro com o identificador idade. Depois vai ser apresentado na tela a mensagem: entre com a sua idade. Um valor vai ser lido através do teclado, que vai ser armazenado na variável idade. De posse do valor fornecido pelo usuário, então, para a variável idade, nós vamos para a nossa primeira ocorrência da instrução condicional, nosso primeiro if ali. A expressão lógica contida no mesmo é idade menor que 12. A avaliação desta pode resultar em verdadeiro ou falso. Inicialmente, vamos analisar a ocorrência do valor verdadeiro. Então, ocorreu a avaliação da expressão, obteve-se o valor verdadeiro, logo este printf será executado. Então, a mensagem você é uma criança vai aparecer na tela. Até aí, sem nenhum problema. Só que, uma vez entrando nesse primeiro if, eu pergunto a vocês: existe a necessidade de avaliar esses próximos dois ifs? Não, né? Pois se a idade é menor que 12, ela nunca vai pertencer a este intervalo e nem a este. Logo, esta solução denota uma utilização inadequada da instrução condicional composta, pois não foi utilizado o else. Se nós utilizássemos o else aqui, ó, antes desse if, nós só avaliaríamos estes ifs aqui se a avaliação dessa expressão lógica fosse falso.
Se fosse verdadeiro, eu executaria esse printf e finalizaria o meu programa. Tá certo? Outro detalhe, se eu avaliar essa expressão lógica aqui e resultar em falso, eu tenho uma certeza. A idade é maior ou igual a 12. Não preciso fazer essa verificação. De forma análoga, se eu estiver dentro desse if, né? Ou seja, eu coloquei meu else aqui, não entrei nesse if, vim avaliar o else, tenho esse if aqui, avaliei esta expressão lógica. Verifiquei que o resultado da mesma foi falso. Consequentemente, o valor da idade é maior que 18. Não preciso fazer essa avaliação. Para ficar mais claro para vocês, vamos ver uma solução adequada. Inicialmente aqui eu tenho o mesmo trecho de código visto anteriormente. Então eu incluo a biblioteca de entrada e saída padrão, tenho minha função principal, começo o bloco da função principal, declaro a variável do tipo primitivo inteiro, né, solicito a entrada de dados com a mesma mensagem vista anteriormente para o usuário, então entre com a sua idade, leio o valor fornecido via teclado e armazeno na variável idade, tenho uma instrução condicional if, verifico aqui com a expressão lógica idade menor que 12, né, se a idade pertence ao primeiro intervalo determinado no enunciado. Se for verdadeiro, apresenta a mensagem você é uma criança. A diferença deste código para o anterior começa aqui, eu tenho um else. Então, eu só vou executar o que está dentro do else se a avaliação da expressão lógica for falso. Então, se for falso, aí eu verifico se a idade pertence a este intervalo. Se pertencer, eu apresento a mensagem, você é um adolescente. Se não, então tenho meu else. Se a avaliação dessa expressão lógica for falso, venho para o else. Consequentemente, a minha idade é maior que 18. Eu só apresento a mensagem você é um adulto. Não preciso de mais um if aqui dentro. E agora fecho o bloco da minha main. Tá certo, pessoal? Então, só para deixar claro, cheguei aqui no meu primeiro if, verifico se a idade é menor que 12. Se for, apresento a mensagem você é uma criança e finalizo a execução do meu programa. Se a avaliação da expressão lógica for falso, venho para o else. Aí verifico se pertence à segunda faixa. Se for verdadeiro, apresento a mensagem você é um adolescente, finalizo o programa. Se for falso, venho para o meu segundo else aqui e apresento a mensagem você é um adulto. Tá certo? Destaco aqui a relevância da indentação para favorecer uma melhor legibilidade do código. Então, facilmente eu bato o olho para esse meu código fonte e percebo que este printf aqui, por exemplo, está dentro do else, que por sua vez está dentro deste else, que por sua vez está dentro da função principal. Tá certo, pessoal? Então notem a relevância da indentação para uma melhor legibilidade. Porém, este código também apresenta um problema, ou ainda apresenta um problema. Vocês conseguem identificar qual é? Conseguem sim. Pensem comigo aqui. Neste meu primeiro if, eu tenho a expressão lógica, idade menor que 12. Se for verdadeiro, eu executo esse printf e saio. Mas se for falso, qual a certeza que eu tenho com relação ao conteúdo da variável idade? Que idade é maior ou igual a 12. Então, quando eu venho para o else, eu tenho certeza que a idade é maior ou igual a 12. Então, aqui eu tenho uma redundância. Vou destacar para vocês aqui sublinhando. Então, não há necessidade nenhuma de verificar aqui, neste meu if interno, o fato da idade ser maior ou igual a 12. Pois isso é uma certeza, já que eu não entrei no meu primeiro if e vim para o else. Então esse trecho de código deve ser eliminado. Destaco aqui que eu posso utilizar um if dentro do outro. Isso é denominado estrutura de controle de fluxo aninhada. Vamos agora para o segundo exercício da nossa videoaula de hoje. Vamos revisitar um exercício que já foi trabalhado anteriormente. O objetivo aqui é nos valermos das estruturas de controle de fluxo estudadas até o momento para possibilitar uma solução alternativa para o exercício em questão. Construa um programa em C que receba através da entrada padrão um valor inteiro pertencente ao intervalo fechado de 0 a 255 e a posição do bit que se deseja verificar se está ativo. O programa deve indicar na saída padrão o resultado desta verificação. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Vou me valer das funções de entrada e saída formatada. Logo, vou precisar acrescentar no meu código a minha diretiva de pré-processador que vai incluir a biblioteca de entrada e saída padrão. Então, tenho ali meu include std.io.h, minha função principal, presente em todos os programas desenvolvidos na linguagem de programação C. Abro o bloco da minha função principal. No início do bloco, vou declarar as variáveis que serão utilizadas no meu programa.
Então tenho ali, né, o tipo de dado determinado como unsigned char. Então vou utilizar um char sem sinal. Vou então poder armazenar valores de 0 a 255, exatamente a faixa determinada no meu enunciado. Vou declarar 3 variáveis deste tipo, com identificadores respectivamente desloca, byte e aux. Lembrando que eu inicializo o aux na declaração com o valor 1. Na sequência, tem um printf que apresentará na tela a mensagem: digite um número pertencente ao intervalo, e ele especifica o intervalo fechado de 0 a 255. Agora, tenho o meu scanf, que vai fazer a leitura de um unsigned char e armazenar o mesmo na variável byte. Destaco ali, então, o código %, referente ao unsigned char, então HHD, e a presença do meu e-comercial antes do identificador constante na lista de argumentos do meu scanf. Agora eu tenho mais um printf que vai agora solicitar que o usuário forneça a posição do bit a testar, e ele indica que as posições vão variar de 0 a 7. Só para nos lembrarmos, 0 é a posição do bit menos significativo e 7 a posição do bit mais significativo. Temos agora mais um scanf que vai fazer a leitura do valor correspondente, né, à posição do bit que se deseja testar e o armazenamento do mesmo na variável desloca. Agora eu vou fazer o que? Aplicar o operador de deslocamento de bits, né? Então vou deslocar o valor contido na variável aux das número de posições determinado pela variável desloca. Então, vou deslocar para a esquerda esses bits contidos na variável aux e vou atualizar o valor da variável aux com o resultado da aplicação do meu operador de deslocamento de bits à esquerda. Na sequência agora, vou fazer um i lógico bit a bit entre os valores contidos na variável byte e na variável aux, e o valor resultante vai ser armazenado na variável byte. Agora, eu vou deslocar o conteúdo da variável byte, bit a bit, né, para a direita, o número de posições determinado pela variável desloca, e vou atualizar o valor da minha variável byte. Agora, eu tenho a minha instrução condicional, que vai ter como expressão lógica byte igual a 1. Então ele vai consultar o valor da variável byte e vai comparar o mesmo com a constante 1. Se o resultado da avaliação da expressão lógica for verdadeiro, eu vou entrar na minha instrução condicional, no meu if, e vou executar o printf que apresentará na minha tela a mensagem: o bit testado está ativo. Caso contrário, ou seja, se a avaliação dessa expressão lógica resultar em falso, vai ser executado o else. E aí o printf que será executado, por sua vez, apresentará na tela a mensagem: o bit testado não está ativo. E eu fecho agora o bloco da minha função principal. Só que tem um detalhe nesse meu código. Eu posso simplificar o mesmo. Tem trechos aí que podem ser suprimidos, que não são necessários. Vocês conseguiriam me dizer quais são esses trechos? Vamos lá pensar comigo, pessoal. Vou destacar aqui então os trechos que são desnecessários. Eu não preciso deslocar o conteúdo da minha variável byte para a direita, bit a bit. Então essa linha é desnecessária, essa instrução de atribuição. E eu também não preciso fazer essa comparação do valor da variável byte com 1. Vamos entender um pouquinho melhor esse processo. Então vamos revisitar a lógica por trás dessa solução, apesar da mesma já ter sido trabalhada anteriormente, mas eu sei que não é uma solução tão trivial, então vou reforçar agora a lógica. Então vamos imaginar que o usuário forneça o valor 5 para a minha variável byte aqui, né? Então o valor pertencente ao intervalo fechado de 0 a 255, fornecido pelo usuário, representa a minha constante inteira 5, representada na base decimal. Este valor corresponde a esta representação aqui na base binária. Então, um unsigned char vai ocupar 1 byte, 8 bits, e os valores dos bits serão esses. Lembre-se, como que eu determino esse valor, né? Aqui eu tenho 2 elevado a 0 vezes 1, que dá 1, somado a 2 elevado a 2 vezes 1, que dá 4. Então, 4 mais 1 é 5. Então, este valor aqui em binário representa o meu 5 na base decimal. Bom, dito isso, aí eu tenho o fato de que lá já na declaração foi atribuído o valor 1 para a variável aux. Então esta é a representação do valor 1 em binário. Aí o que vai acontecer?
Eu tenho aqui, ó, nessa instrução que eu estou destacando com o cursor do mouse, né, logo após o meu segundo scanf, uma operação aqui de atribuição. Então o valor de AUX é deslocado bit a bit para a esquerda, o número de posições é representado por desloca. Vamos imaginar que o usuário quer saber se o bit da posição 2 está ativo. Então só lembrando, né, esse é o valor fornecido. Aqui é o bit da posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Então ele quer saber o da posição 2, ele quer saber se este bit aqui, ó, está ativo. Ou seja, tem o valor 1. Vamos lá. Então tem a minha variável AUX. A posição fornecida foi 2. Então vou ter desloco o valor 2. Vou deslocar então este valor bit a bit para a esquerda 2 vezes. Então tenho este como resultado aqui. Então a variável AUX vai passar a ter este valor aqui. Tá certo? Dito isso, agora eu vou fazer um ilógico bit a bit do conteúdo da variável byte, que está aqui, e o conteúdo da variável AUX após o deslocamento de bits à esquerda, tá certo? Faço esse ilógico. Efetivamente, eu vou ter como resultado tudo 0 ou 1 nessa posição aqui que eu tenho 1 no meu AUX. No caso, eu tenho 1 lá. Então, o resultado do meu ilógico vai ser exatamente, ó, o que eu estou destacando aqui com o cursor do mouse, tá certo? Aí o que eu fazia? Né? Eu estava armazenando este valor aqui, ó, na variável byte. Então armazeno na variável byte. Depois eu deslocava esse conteúdo para a direita, porque eu queria posicionar esse 1 aqui na posição inicial. Por quê? Porque se eu pegar esse valor aqui em binário e converter para a base decimal, eu vou ter o meu 4. E aí quando eu comparar aqui, 4 igual a 1 vai resultar em falso, mas o bit está ativo. Certo? Deveria entrar. Então o que eu vou fazer? Eu não preciso deslocar, não preciso dessa operação, e posso me valer de algo que eu expliquei até para vocês num comentário, na resposta de um comentário em uma videoaula anterior, quando eu apresentei lá, na videoaula que eu apresentei os meus operadores lógicos e relacionais, e eu apresentei um desafio. Falei, ó, pessoal, vou deixar aqui essa expressão lógica, avaliem ela e coloquem o resultado da avaliação nos comentários. Um espectador da videoaula fez isso, e aí, né, a gente foi evoluindo nas tentativas de resposta até que nós chegamos à compreensão de que todo valor na linguagem de programação C, ele pode ser considerado um valor lógico. Então, se ele for diferente de 0, ele é verdadeiro. Se ele for igual a 0, ele é falso. Então, o que eu estou falando com isso? No caso dos caracteres, o caractere A maiúsculo, verdadeiro. Caractere B minúsculo, verdadeiro. Caractere X, verdadeiro. Lembre-se que a gente viu uma tabela de constantes barra invertida, e eu apresentei barra invertida 0 como caractere, então estava entre apóstrofo, e eu disse que o barra invertida 0 equivalia ao zero decimal, então o caractere falso é o barra invertida 0. Isso vai ficar mais claro e vocês vão entender em sua plenitude quando a gente começar a trabalhar a leitura de strings e manipulação de strings, tá certo? Mas por hora eu só destaco que o caractere barra invertida 0 representa o falso, o nulo. No caso dos inteiros, é mais fácil. Então, qualquer inteiro diferente de 0 é verdadeiro. Então, menos 30, mais 7, todos são valores verdadeiros. Mais 0, o 0 é falso. No caso dos valores em ponto flutuante, dos reais, 3,14, verdadeiro. Menos 31,7, verdadeiro. 0,0, falso. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu não fizer o deslocamento, que nós estamos grifando aqui, ó, está marcado como vermelho, eu vou ficar com o valor 4 armazenado na variável byte. Só que 4 é diferente de 0. Então, quando eu verificar aqui, ó, byte, ou seja, só analisar o conteúdo da variável byte para ver se é verdadeiro ou falso, 4 é diferente de 0, é verdadeiro. Eu vou entrar e vou dizer que o bit testado está ativo. Caso o conteúdo de byte fosse 0, eu teria a avaliação resultando em falso e a execução do printf que está dentro do meu else. Apresento para vocês agora a solução mais enxuta para esse problema. Então, eu não tenho ali o deslocamento de bits à direita do conteúdo que eu tinha em byte, e a minha expressão lógica que controla a minha instrução condicional composta, meu if ali, else, é apenas o identificador da variável byte. Então, o que está acontecendo aqui?
eu vou verificar se byte é verdadeiro ou falso. Então, se o conteúdo da variável byte for diferente de zero, é verdadeiro. Se o conteúdo da variável byte for igual a zero, é falso. A nossa videoaula de hoje finaliza por aqui. Vou utilizar um outro parâmetro para medir um pouco o engajamento de vocês. Esse GIF que eu acabei de apresentar, essa cena, refere-se a um clássico do cinema. Vocês conseguem identificar qual é? Se vocês conseguirem, deixem aí nos comentários que eu vou gostar de saber que vocês estão conseguindo lembrar dos clássicos ou já tiveram acesso aos clássicos. Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Utilize os comentários para externar suas dúvidas, sugestões e críticas relacionadas ao conteúdo apresentado. Nos vemos na próxima. Valeu!